Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, há 11 anos à frente do Falando Nisso, que agora está na sua 7ª temporada, o 7º modelo desse programa, que agora também é um videocast pelo Podmeio, mas continua na grade da programação local, né, regional e nacional, na TV Meio, toda terça, às 11h30 da noite. Nesse formato novo, a gente tem procurado trazer temas que duas pessoas falam. Aparentemente, elas não tinham nada a ver, mas a gente está provando aqui que não é o que se faz, é por que se faz. Tanto que hoje a gente trouxe 2 especialistas numa área, cada um atuando ao seu modo, que tem a ver com a crise ambiental, com a crise climática, que é um dos principais desafios desse século, junto com a saúde mental. Inclusive, a gente vai falar dessas duas coisas. Porque eu acho que o mundo está cada vez mais urbanizado, digitalizado, a gente tem tratado com indiferença e naturalizado o que a gente tem assistido, não só no Brasil, mas fora do Brasil. O exemplo mais recente, assim, muito catastrófico, porque isso acontece toda hora perto da gente, foi o que tá rolando na Espanha, por exemplo. Né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que vai piorar, e vai piorar bastante. E não pensem que as COPs do mundo vão dar conta disso. Pessoas como a que a gente vai entrevistar hoje estão olhando para isso de um modo diferente e vão nos inspirar a olhar também. Então, eu tenho 2 convidados nesses temas. A gente tem a Graciane Rocha, ela é psicóloga ambiental. Olhem que nível a humanidade chegou. A psicologia ambiental já existe há quase 30 anos para falar dessa parada toda de por que o meio ambiente tem a ver com a nossa saúde, por que ele é tão relevante nas nossas vidas. Ela é bióloga, especialista em gestão ambiental, ela também é especialista em saúde mental e atenção psicossocial, e ela é mestranda em biotecnologia aplicada à saúde. Eu estava brincando ainda há pouco com ela, dizendo que eu não tenho nem roupa para fazer essa entrevista com ela. Aí, do outro lado, eu tenho um cara incrível, incrível, que atua em multiplataforma. Ele já foi capa das principais revistas do mundo e de passarelas e de coleções como Valentino, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, né? Já foi capa da GQ italiana, da Vogue, foi ator de novela, ele atuou Onde Nascem os Fortes, contracenando com a Patrícia Pilar. Ele, aliás, se apaixonou muito pelo cinema, pelo audiovisual, então ele tem uma formação na área de audiovisual na Inglaterra, na Actor Works de Londres, onde ele concluiu o curso dele de atuação cênica. Aí, ainda não satisfeito, ele fez um curso técnico de produção executiva para cinema na Academia Internacional de Cinema em São Paulo, entre outras coisas. E hoje ele resolveu atuar numa plataforma que está toda ligada ao meio ambiente, mas pegando o que ele aprendeu no mundo, com a própria moda, né, que a moda hoje é um ponto de atenção em relação ao meio ambiente. A gente já vai até falar sobre isso, viu, Igor? É o Igor Medeiros que está aqui com a gente hoje, que a gente está falando que a indústria da moda, gente, é uma das que mais poluem o planeta. Você fez bem de largar, foi por isso que você largou, aliás. Então, bem-vindos, Graciane, bem-vindos, Igor. Eu estou muito feliz que você é uma ativista hoje ambiental e que você está envolvido com a agrofloresta, você está fazendo projetos que são inspiradores e está ajudando a impactar positivamente o planeta. Então, vamos começar com essa perguntinha. Eu não vou perguntar pelo teu cabelo agora, não, porque eu já quero saber. Mas aí, você saiu da moda por quê? Por que você abandonou as passarelas internacionais? Na verdade, a moda, ela serviu mais como experiência, né? Eu não fui modelo porque sempre foi meu sonho ou algo assim. Foi uma oportunidade que eu tive de visitar outras culturas, outros países por meio, da moda, né? E se foi por Mas você, acaso, imagina se tivesse sido profissional, né? Com que você conseguiu entregar, que eu acabei de mencionar. isso, eu acabei tendo muita sorte nisso, né? Mas depois, quando eu já tinha viajado bastante, eu já comecei a voltar a estudar de novo, e aí parei onde você já descreveu aí. Porque você hoje atua em 2 plataformas, né? Você tem 2 frentes, tanto o audiovisual, e eu queria saber como ele colabora com o trabalho que você faz como ativista ambiental, como a própria questão ambiental, né? Com a agrofloresta, com várias coisas. Eu queria, antes só da gente chegar aí nessa página, saber de onde você está falando e por que você está com o cabelo desse tamanho. Quero saber o que você anda aprontando.
Eu estou nesse momento em Piripiri, né? A gente está filmando aqui um longa-metragem piauiense chamado Cruz para Quem Merece, né? Que está sendo filmado em Sertão de Dentro, que é um povoado de Piripiri, né? E eu faço o protagonista, que é um ator que é confundido com Jesus Cristo, né? E tem essa aparência. E ele aproveita dessa confusão para passar muito bem nesse povoado, né? E aí, enfim, eu não vou dar spoilers, mas é um filme muito divertido, muito bem escrito, faz alguns trocadilhos com a história bíblica, e eu estou realmente feliz de estar nesse projeto, porque eu acho que é um projeto que vai marcar muito o cinema piauiense. Eu já fiz alguns outros projetos de TV e cinema aqui no Piauí, mas esse ele está bem maduro, né? E eu tenho confiança de que realmente o Piauí já tem capacidade de atingir as telas internacionais até, não só nacionais, e tudo pode ser só uma questão financeira mesmo. Nesse a gente já conseguiu um montante bom de dinheiro e está também atrás de mais patrocínio, mas a gente já tem profissionais bem capacitados para fazer um cinema de qualidade internacional. Você atua como ator e como protagonista, mas você também tem outras funções diante da formação que você tem em audiovisual, né? Isso, eu fiz parte da criação desse projeto, né? O roteiro é de Milton Cardoso, né, um amigo meu, e eu faço parte do núcleo criativo de cinema que se chama Punks, que faz esse trocadilho com as plantas alimentícias não convencionais, mas na verdade o nosso núcleo criativo se chama Punks porque é produtores audiovisuais não convencionais. E a Você gente desenvolveu mudou, esse né? projeto chamado isso. Juntou as duas A gente coisas. desenvolveu esse projeto, né? Cruz para quem merece. Isso, eu juntei as duas coisas um E pouco. quem está nesse projeto com você? Tá a Júlia Horta, né? E a Catarina Saibro, Milton Cardoso, o José Quaresma, que você conhece muito bem. Sim, E aí tem muita gente. Se eu só for falar fera. aqui, vai. É, muito legal. É um coletivo Né? gigante, né? É um projeto, é uma agência, né? Mas assim, é um coletivo acima de tudo. Muito bacana. Isso. E o que Tem que você o está. Augusto Santiago também, que é o dono da produtora, da House Produção. Tem a Bárbara Nepomuceno. Enfim, é isso. Muita gente para falar. Gente, o que ele fala, ele meio que mostra para gente que hoje, como a gente pode ser professora e dona de casa, professora e cineasta, professora e psicóloga, professora e jornalista, como que a gente pode usar as nossas plataformas de atuação, e quando a gente fala de plataforma, a gente não está falando só do digital, né? A gente está falando de atuação diversas, para você emplacar outros projetos e projetos que interessam a gente. Como foi que você chegou no meio ambiente? Qual foi o teu caminho até aí? Porque a gente vai falar da agrofloresta, mas até você chegar nessa agrofloresta, que é esse projeto lindo que você faz hoje, você trilhou um caminho, não é, Igor? Sim, antes, há um tempo atrás, eu acho que por volta de 2015, 2016, eu vi o primeiro vídeo sobre agrofloresta do Ernest Gage, né, que foi o precursor, assim, quem sistematizou a agrofloresta, porque a agrofloresta já existe há muito tempo, os indígenas já plantavam assim de forma consorciada com árvores e plantas alimentícias. Os quilombolas também, se você for nos quilombos, você já encontra modelos de Sim, agroflorestas que sim. eles plantam, mas o Ernest sistematizou isso no plantio e eu vi esse vídeo, né, que é uma forma de plantar e regenerar a terra ao mesmo tempo, e me apaixonei. E comecei como um hobby, fazendo alguns cursos e achando que ia ter esse hobby na fazenda da família, enquanto eu continuava atuando no audiovisual. E comecei a perceber que aquilo fazia muito bem para mim. E ao longo do tempo também, com essa questão ambiental que veio surgindo e sendo cada vez mais importante, né? Eu fui percebendo outra coisa. Eu fui percebendo, na verdade, que o ser humano tem uma função que ela é muito simples, mas muito importante, que é o plantio de espalhar sementes mesmo. A gente está aqui na Terra, nossa espécie tem essa função de espalhar semente e plantar e criar um mundo com abundância, né? Tudo bem que a gente inventou uma nova forma de viver, se a gente inventou cidades, a gente inventou profissões como jornalista, ator, médicos, tudo isso, psicólogos, tudo isso, mas a função da nossa espécie ela é clara e óbvia. A gente está aqui por um motivo que é promover a abundância. Quando a gente come uma manga e tem prazer comendo uma manga e jogando o caroço no chão, a gente está plantando de uma forma bem natural
e cumprindo a função da nossa espécie aqui, né? E tudo que a gente come ser do tamanho natural. A gente não precisa de agrotóxico para um tomate virar um super tomate, uma fruta virar uma super fruta. Produção, por favor, Isso. coloca de novo as imagens que a gente estava passando, porque eu queria que, ó, o que a gente está vendo agora é um vídeo que ele é todo bilíngue, né? Ele está legendado em inglês. E que vídeo é esse que a gente está vendo? Que tem muitos depoimentos, tem uma área de floresta que é gigante, de plantio. Fala sobre isso, por favor. Esse vídeo, desculpa, conta a história do Instituto La Reserva, né? O Instituto ele tem uma área de 28 hectares, sendo que 14 hectares estão preservados e outros 14 hectares já estava sendo usado para plantio de monocultura, e a gente está reestruturando isso, avançando cada vez mais com o sistema biodiverso e agroecológico. Ele conta a história desse instituto, e a gente vê alguns personagens que me ajudam nesse plantio, né? Ele é uma terra que é do Hervé, né? Que ele tem alguns restaurantes, tanto em É Barra o Grande chefe quanto... belga, né? Isso, um chefe belga que tem restaurantes em Barra Grande e no Elô, e a fazenda produz essas mercadorias para o restaurante, mas faz isso de uma forma agroecológica, né, que ajuda também a capturar carbono, aumentar a biodiversidade, né, e melhorar a saúde do solo e dos humanos envolvidos, tanto nas plantações quanto quem consome, né? Quantas pessoas trabalham lá? A Graciane, inclusive, quer fazer uma pergunta, mas eu queria saber quantas pessoas trabalham com você e quantas pessoas vocês impactam, não só pela geração de emprego e renda de um projeto que é tão bonito, mas o que vocês fazem com o que vocês produzem, para onde vocês enviam? A gente não tem tanta gente assim trabalhando com a gente gostaria de ter muito mais, né? Tanto é que esse vídeo é para pedir apoio e ajuda financeira e ou participação também no plantio, mas a gente tem 10 pessoas trabalhando ativamente, né, Uau! no Naquela Instituto. quantidade de terra ali, são Sim, gigantes. isso. O trabalho é um trabalho bem É duro, assim, árduo mas é bom, e né? lindo. Trabalho saudável. E muitas pessoas são impactadas porque são todos os clientes do restaurante e as pessoas das famílias das pessoas que trabalham lá, né? Você fez uma campanha, essa campanha que você está fazendo, que esse vídeo é para isso, de Isso. vocês conseguirem recursos, né? Você fez uma campanha na internet, que ela está Isso rolando ainda? é tipo uma vaquinha na internet, o Uma vaquinha crowdfunding, digital. né? Exato. Isso. E a gente lançou esse vídeo e espero que a gente possa disponibilizar esse link também para que as Claro, pessoas claro. possam apoiar, né? Porque Qual a é o gente link? está Conta para mim. ajudando. Onde que a gente coloca o link? Me fala. Qual é o link? Eu vou depois enviar para a produção, né, para que a Tá. gente E aí, possa pessoal, só combinar colocar. com o meu internauta aqui, meu telespectador, a gente vai colocar esse link quando a gente compartilhar os nossos cortes, os trechos aqui do nosso podcast, a gente coloca na legenda e coloca também ele clicável lá nos stories para você poder participar também dessa vaquinha digital, tá bom? Você tinha uma pergunta para ele, né, Graciane? Na verdade, eu estou encantada com a história que ele está trazendo para a gente, porque assim é muito bonito quando a gente vê uma personalidade Sim. pública, uma figura de autoridade que tem esse olhar mais carinhoso em relação ao planeta. Então, ele, por ser uma voz conhecida, está fazendo um belíssimo trabalho. E a minha pergunta para ele é se ele tem noção de quantas vidas ele impacta e quantas ele ainda vai impactar por esse primeiro passo que ele deu de incentivar as pessoas a olhar para o meio ambiente com uma forma mais carinhosa. Olha, eu não tenho uma noção desse número, não, assim, do número preciso, mas por onde eu passo, eu tento falar um pouco da importância do trabalho que eu faço diariamente, e eu continuo implantando sistemas não só lá onde eu trabalho, que é no Instituto La Reserva, mas em outros locais também, né? Mas por onde eu passo, eu tento falar da importância da nossa função aqui na Terra e que todo mundo pode plantar. E você fala com muita clareza, né? Quantas a gente tem outros projetos de agrofloresta no Piauí, e antes de você falar, o Instagram do projeto é lareserva.fazenda, né? Não é isso? A Isso. minha produção acabou de me dizer. Então, lareserva.fazenda para você clicar e saber tudo do projeto e como você incentivar, como você colaborar, como você contribuir. Tem outros projetos de agrofloresta no Piauí ou no Nordeste? Como que é isso no Brasil?
Sim, no Brasil já tem em diversos locais, né, e muito bem desenvolvidos, né, tem a Fazenda Ouro Fino, tem o Sítio das Mangueiras, tem o Ecoar, enfim, tem muitos, né, tem a Agenda Gays também, e aqui a gente tem o Instituto La Reserva, mas também eu fiz o plantio para Trapos e Fiapos, né, da Tereza. Eu tenho uns cinco sistemas agroflorestais lá que eu ajudei a implantar. Tem um na Fazenda Formosa, da Cachoeira da Formosa também. E eu estou começando também um plantio no Ceará de que vai ser tipo uma ecovila perto do mar, Muito legal. respeitando todas as leis ambientais e aumentando a biodiversidade daquela área. Muito interessante, muito interessante. Graciane, trazendo você já para a nossa conversa, aproveitando aí a deixa da tua pergunta, quando a gente pensa em psicologia ambiental, a gente pensa que é muito recente por conta de tudo que a gente está vivendo, né? Essa catástrofe, isso tem coisa que é já irreversível, mas eu tenho muita esperança porque eu acredito em seres humanos conscientes do nível do Igor, seu, e do que a gente está fazendo aqui de espalhar essa consciência, porque ele falou com muita clareza. Independente das nossas profissões, fundamentalmente somos humanos. A psicologia ambiental, ela nasce com essa missão. Como ela nasce? Como ela está atuando hoje? Mas, assim, a psicologia ambiental, ela nasce na intenção de colocar no coração das pessoas esse primeiro ideal de que o nosso planeta ele precisa de cuidado. É como o Igor falou, não existe jogar fora. O nosso planeta é a nossa casa, é a nossa morada, e quanto mais a gente faz esse exercício de empatia conosco e com as próximas gerações, melhor a nossa qualidade de vida. Então, assim, desde a época da industrialização, o nosso planeta ele vem sofrendo cada vez mais os impactos da poluição. Porque quando a gente fala de poluição, geralmente a gente lembra daquela poluição física, do papel jogado no chão, das queimadas. Mas quando a gente para pensar a poluição sonora, a poluição do ar, a poluição das águas, então assim, o nosso olhar ele tem que se expandir para tudo isso. E a psicologia ambiental, ela vem justamente fazer esse link de que a sua saúde física e ambiental, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida do ambiente que você está inserido. Então, Sim. quanto mais você cuida do ambiente que você está, melhor é a sua qualidade de vida, é a qualidade de vida de quem te cerca. Então, a psicologia ambiental ela já vem caminhando, porém, é ainda uma psicologia um pouco recente, né, que é dos últimos 30 anos, essa última década que realmente ganhou muita força para fazer com que as pessoas entendam que cuidar do planeta é algo essencial, até mesmo porque cuidar do planeta é cuidar de você. Como é que a crise climática e essa questão ambiental toda, ela afeta o nosso bem-estar psicológico? Onde que isso se dá, assim, cientificamente, na prática? Sim. Qual é a repercussão disso no nosso corpo, na nossa saúde mental, na nossa vida? Porque na nossa vida está claro, o custo de vida aumentou bastante, as rendas estão sendo impactadas, né? Já existe estudos sobre isso, mas de onde nasce essa indiferença também? Eu queria te perguntar. Por que a gente consegue ser um ser humano tão ruim, tão desqualificado em relação ao meio ambiente? Por que a gente acha que indiferença é uma opção quando ela nunca foi uma opção? É muita coisa que eu quero saber. Muita coisa. Mas, assim, infelizmente, vem do berço, vem da nossa criação e vem da educação que a gente recebe. Antes de começar o programa, a gente falou justamente sobre isso, porque, por ser psicóloga, por estar trabalhando na escola, um dos papéis que eu tenho é justamente incentivar as novas gerações a entender que a gente precisa cuidar do nosso lar. Mas o que acontece? Cada dia que passa, o ser humano está sendo mais cobrado, não só nos estudos, mas também no trabalho. Esse excesso de trabalho já faz com que a gente tenha uma carga de estresse elevada. Para você ter noção, quanto mais estressado o ser humano está, maior é a probabilidade das suas taxas hormonais serem desreguladas, como, por exemplo, o hormônio do cortisol, que é o do estresse. Então, pessoas naturalmente produtivas, excessivamente produtivas, passam a ser pessoas estressadas. E aí esse estresse acaba repercutindo no meio ambiente. Se você for ver, esses últimos anos, cresceu muito a quantidade de fábricas, de indústrias e também de carros, ônibus, motos circulando pelas cidades. Esse excesso de poluição causa o estresse e o estresse desregula completamente a sua saúde física e emocional. Uma coisa que a gente pode prestar atenção, o ser humano, ele tem uma temperatura ideal para sobreviver. A gente não nasceu para sobreviver nem no frio e nem no calor. A gente precisa de uma temperatura amena.
E quando a temperatura da cidade ela sofre um agravamento por conta da poluição, consequentemente, o nosso organismo também paga um preço muito grande por isso. Então, é ideal que a gente comece a conscientizar as pessoas de que o excesso de trabalho, o excesso de produtividade, que por um instante parece ser algo positivo, infelizmente está minando a sua saúde física e emocional. E, consequentemente, reflete na forma como você enxerga o planeta. Hoje em dia, as pessoas elas estão tão ocupadas, elas estão tão preocupadas com o dia de amanhã, sofrendo com ansiedade, que elas não conseguem aproveitar o hoje. E não percebem que o futuro ele é um ponto de partida, né? Não é de Sim. chegada. Já está rolando muita coisa que não são mais sinais, né? A gente tem coisas que são gigantes, que a gente não dá mais para ser indiferente com o que está acontecendo. Como é que a natureza ela pode ser uma ferramenta terapêutica, digamos assim, para problemas da saúde mental? Eu vou pegar aquele gancho do começo da conversa, que foi quando eu fui falar para ti sobre a exposição ao barulho. Querendo ou não, por exemplo, esse excesso de barulho, esse excesso de ruído, ele aumenta muito o nosso estresse. Tanto que quando uma pessoa está com sinais de burnout, por exemplo, o que é que os médicos recomendam? Que a pessoa vá para um local tranquilo, que ela se afaste um pouco da movimentação da cidade. Então, a partir do momento que a gente sai desse ambiente com o ar poluído, o solo poluído, desse ambiente ruidoso e vai para um ambiente diferente, a gente já está fazendo uma quebra na nossa mente. A gente está forçando a nossa mente a prestar atenção em algo novo. E outra coisa, esses momentos de contemplação, eles são ideais. A gente precisa aprender a apreciar o belo. Muitas vezes a gente está tão inserido numa sociedade do cansaço que a gente não consegue mais parar para ouvir o canto dos pássaros. A gente já não perde mais tempo tomando banho numa cachoeira, tirando uma manhã na praia. Isso é ideal. O ser humano ele precisa ter contato com a natureza. Tanto que, se você for ver, hoje as crianças pagam um preço muito elevado por conta disso. As crianças elas estão cada vez mais trancadas dentro de casa. A gente entende que, claro, para os pais estarem trabalhando mais, às vezes não tem condições de ficar olhando essa criança. Elas estão trancadas em casa e com o celular Trancadas na em mão. casa, às vezes por conta da criminalidade, mas o celular ele veio, infelizmente, para tirar delas uma parte muito importante da infância. Hoje a gente já não vê mais crianças tendo contato com a natureza. Correr na rua, Subir brincar de em 31. Você lembra árvore. de uma brincadeira que você brincava, Igor? Assim, uma antiga que não existe mais. Você tem filhos, Igor? Não, não tenho filhos. Mas tem sobrinhos, Mas né? eu tenho 7 sobrinhos. Sexo. Ah, gente, o Igor, ele é filho. Eu preciso dizer, porque eu não sei se é o Igor que é filho da genial artista plástica Fátima Campos, global, Isso. cujas formas são absolutamente orgânicas, Isso. biomimética pura, o design dela é absolutamente biomimético. Mas eu não sei se ela é a Tira na mãe do natureza. Igor ou o Igor que é o filho dela. A gente vai resolver isso até o final da entrevista. Você lembra do que você brincava? Você também, Graciane, quando era criança? É tipo subia muito em 31, árvore, né? futebol. Ah, você tinha casinha na árvore ou era coisa só de mulher? Será casinha de árvore? Casinha foi Não, sempre não tinha coisa de casinha, mas eu criança. subia bastante em árvore, ia muito para fazenda também. Então, a casinha na árvore não rola mais. Não Do que rola você mais. brincava? Você falou uma coisa super engraçada nos bastidores. Eu adorava fazer bolinhos de terra, né? Brincar mesmo, ter contato. E também a salva-latinha, gente. Criança hoje não brinca mais de salva-latinha no meio da rua. Com os primos no interior, Sim. não tem mais. Olha, o Igor lembrou disso aí. Eu queria aproveitar Muito esse bom. gancho aqui, essa atenção de vocês, que é tipo, por exemplo, o Igor, a agrofloresta, ela produz algo que é saudável, sem veneno, sem agrotóxico, da forma mais saudável possível. E eu sei que isso tem um custo altíssimo, porque a escala que se produz com veneno, com agrotóxico, é uma, e a escala de produção de uma agrofloresta, eu pergunto para o Igor, eu imagino que mas é outra. Aí eu deixo isso aí para ele perguntar, e acima de tudo, para você e para ele, a comida influencia, a comida sem veneno, sem hormônio, sem agrotóxico, sem... Porque assim, a gente está comendo plástico. O plástico vai para o mar, o peixe come o plástico, a gente come peixe com partículas de prolipopireno, que é plástico em partículas. O frango faz tempo que ele vem com hormônio. As verduras e as frutas com agrotóxico. Qual é a influência de uma alimentação sem isso, sem esses venenos, na nossa saúde mental e na nossa vida? Uma alimentação mais saudável, ela faz com que a pessoa ela acabe absorvendo nutrientes mais limpos, vamos dizer assim. E, querendo ou não, o organismo dela responde de uma forma diferente. Hoje, se você for ver, as pessoas elas adoecem com muito mais facilidade e elas adoecem de doenças cada vez mais sérias,
principalmente por conta da alimentação. Doenças que não tem nem diagnóstico ainda, muitas delas. Justamente pela quantidade de ultraprocessados, de industrializados, as comidas rápidas que a gente acaba tendo que fazer uso delas durante a nossa rotina corrida do dia a dia. Então, assim, de fato, é necessário que a gente tenha um olhar mais carinhoso da forma como a gente se alimenta. E o principal, esse olhar de onde está vindo esse alimento. Que muitas vezes, até para ir no supermercado, a gente está sempre correndo e acaba não tendo esse olhar cuidadoso de olhar o rótulo dos alimentos e entender o que é que eu estou consumindo, o que é que eu estou colocando dentro do meu organismo. Como é que é o rótulo do que é produzido na agrofloresta? Como é que vocês entregam? E com que embalagem? Como é que é essa linha de produção da hora que vocês começam a produzir até a hora que chega à mesa das pessoas, na mesa das pessoas? O Hervé, ele fala que o mise en place ele começa já no plantio, né? A gente vende produtos agroecológicos, né, com um valor nutricional maravilhoso, né? Completando a fala dela aí sobre a questão da nutrição, Da Graciane. quando a gente, da Graciane, sobre nutrição, quando a gente faz um plantio sem veneno, né, e um plantio biodiverso, a gente faz com que o solo seja vivo, com diversos micro-organismos, né? E a Ana Primavera já nos explicou, uma cientista que já fala sobre a saúde do solo, fala que depois que você tem mais de 250 a 300 micro-organismos vivos no solo, as plantas têm acesso a diversos nutrientes. E aí elas são mais bem alimentadas e produzem frutos mais nutritivos. Se eu colocar veneno para essa planta, eu mato esses nutrientes. Mais ou menos quando como a gente toma antibiótico. E mata não só as bactérias ruins, mas também as bactérias boas da nossa flora intestinal que compõem o nosso sistema imunológico, né? Então, a gente entrega saúde para as plantas, em vez de tratar a doença, a gente entrega a saúde para as plantas e as próprias plantas tratam de suas próprias doenças. E aí nós temos um alimento com valor nutricional muito bom. Vocês conseguem eliminar o plástico, tudo que pode ser substituído por coisas, materiais biodegradáveis? Não, porque assim, vocês entregam isso, né? A gente entendeu o plantio. Uma vez colhido, como que ele é transportado, como que ele é, né? A gente já evoluiu, e eu não estou falando particularmente no caso da reserva, que é essa agrofloresta incrível. Eu estou falando do processo todo, você que está envolvido. A gente já chegou a fazer essa economia circular toda limpa, no sentido do que você falou agora? A gente já tem essa tecnologia, né? Porém, o foco é sempre o dinheiro, né? O foco que está tendo, né? Eu não digo o foco da reserva, pelo contrário, mas o foco das indústrias alimentícias é sempre o dinheiro. Por isso que tem embutidos que não são comidas mesmo, são coisas feitas para se ganhar dinheiro, né? Se o foco é o dinheiro e não o alimento, aí a gente passa a ter esses produtos contaminados ou produtos que não são saudáveis, em vez de ter produtos saudáveis. Gente, os próximos líderes do planeta não vão ser aquelas pessoas do business da guerra, não, porque essas guerras são todas business, é tudo sobre dinheiro, principalmente. Não tem esse negócio da guerra religiosa, de não sei o quê, aquilo é tudo aparência. Mas assim, os próximos líderes vão ser aqueles que têm a área em que eles atuam tem capacidade de água potável e produção de alimento. Eu estou fazendo essa conexão porque eu queria trazer para você a questão da justiça ambiental, que chegou novo agora nessa década, embora ela já fosse percebida, mas ela chega como letra jurídica e ela chega com uma percepção expandida do que é essa crise ambiental, né? Esse contexto ambiental precaríssimo para as pessoas. Porque, assim, se uma pessoa que tem recurso, ela tem uma casa alagada, se ela come uma comida envenenada por agrotóxico e ela tem um câncer, ela vai conseguir se tratar num bom hospital. Eu não sei se ela vai sobreviver, mas ela vai ter mais chances do que uma pessoa que teve a casa alagada, porque ela não vai ter como comprar outra. Queria que você falasse sobre isso, porque esse impacto na nossa saúde é incrível. E aí, de novo, por que somos tão indiferentes? Onde foi que o ser humano desenvolveu? Em que momento? A gente nasceu com essa indiferença? A nossa humanidade nasceu torta nesse nível, doutora?
Eu acredito que assim, a nossa consciência ambiental, ela está intimamente relacionada com a nossa inteligência emocional. O Igor falou uma coisa que é muito interessante, né, sobre a indústria da moda, sobre a poluição, uma coisa que a gente percebe. Hoje em dia nós temos pessoas cada vez mais consumistas. Antigamente, por exemplo, você comprava uma televisão, ela ficava lá até quebrar. Hoje em dia não, a gente tem essa necessidade de trocar pelo novo. Os celulares, então, é praticamente uma a cada 6 meses. O que, que acontece? Esse excesso de consumismo, ele vai causando uma poluição no planeta. E essa poluição, ela tem um preço. Esse direito ambiental, ele está vindo justamente para conscientizar o consumidor de ir atrás daquilo que é necessário e não comprar única e exclusivamente por status. A gente precisa mostrar para as pessoas que todo excesso esconde uma falta. Se você está comprando compulsivamente, se você está comprando mais do que você precisa, isso está mostrando algum problema de saúde emocional que muitas vezes está Mas passando afeta batido. gerações, você entende? Afeta. Assim, não existe, Igor e Graciane, essa consciência transgeracional de que é pensamento de líder. Tipo, não é porque eu não vou nem conhecer as pessoas que vão estar aqui quando o planeta se ferrar real, assim. Que mais do que o que já está, entendeu? É porque Então, eu acho assim que a precariedade de quem está em condições que já são subhumanas, de extrema pobreza, com dificuldade de alimento, ela se agrava cada vez mais. E o impacto da renda, a renda financeira que está diminuindo por conta da crise climática. Olha o problema que se tem. porque, querendo ou não, o comportamento é aprendido, né? E muitas vezes a gente já vem com esses erros de relacionamento com o planeta, porque na nossa família não teve ninguém que trouxe um comportamento adequado, não teve ninguém para nos instruir a maneira correta de agir. Aí entra o papel crucial das escolas de estar Já ia te trabalhando no ser perguntar, humano estão global. mesmo? Estão. Eu acredito sempre no ser humano. Eu gosto de acreditar que o ser humano está mudando para melhor. E eu acredito sempre que em toda família, sempre vai ter alguém que vai vir para quebrar padrões. Sempre vai ter alguém que vai ter um olhar carinhoso e que vai fazer com que o que as gerações anteriores não conseguiram consertar, essa pessoa vem motivada a fazer. Então, assim, as escolas, hoje em dia, elas têm uma consciência ambiental e elas têm uma consciência da forma como o ser humano se enxerga. Tanto que, se você for ver, a alimentação das crianças nas escolas hoje mudaram. A gente vê muitas escolas que proíbem, por exemplo, refrigerantes, proíbem alimentos que são ricos em frituras e gorduras, já para incentivar Mas na hora que esse a criança olhar. sai com os pais, ela toma. Aí cabe à Porque família. senão ela chora e ela fica no chão. E aí o pai vai ter que dar. Porque assim, ninguém está impondo mais limites, né? A criança de hoje, ela é ensinada a não perder. Defina não perder. Né? Eu fico pensando, por exemplo, o que você falou agora. Eu arrisco dizer que se o Igor Medeiros não fosse filho da Fátima Campos, ele não teria essa consciência que ele tem aqui hoje. É provável, né? Como ela falou aí, a Graciane, né, falou sobre a questão do comportamento que a gente vai aprendendo, né? A gente está tendo muita desconexão com a natureza. O nosso DNA surgiu dentro de uma floresta, né, com diversos organismos, muito biodiversos, diversos micro-organismos, né? Então, nossa relação direta com isso é muito grande. A gente, no momento, tem uma média de 1.200 tipos de micro-organismos no nosso corpo, né? As nossas bisavós tinham uma média de 1.600 tipos de micro-organismos dentro do nosso corpo. O nosso corpo, ele é feito de 57% de partes não humanas. Eu sei que isso é esquisito, mas Tem vocês até podem um livro pesquisar. chamado 1% Humano. Então, tem um estudo que fala que sobre essa combinação do DNA dos micro-organismos que estão dentro da gente, fungos, bactérias, vírus, entre outras coisas, eles ajudam a compor quem nós somos, né? E ajudam a compor substâncias. E nosso DNA é responsável apenas por 47% disso. Então, a maioria está em combinação com esses outros micro-organismos. Então, quando a gente tinha um contato direto com a natureza, nosso corpo estava mais saudável. Tem até aquela questão que a gente bota a criança para brincar na areia, para ganhar imunidade, aquilo ali realmente acontece, né? Porque nosso DNA surgiu dentro da floresta de bilhões e bilhões de anos de evolução, né? E aí, de repente, nesses milhares de anos da espécie humana, a gente inventou a cidade. Então, quando a gente nasce dentro de quatro paredes e tem essa ilusão de que a gente pertence a esse local, que a gente inventou, sem realmente entender a consequência disso, a gente passa a pensar que o ser humano não é natureza, né? A gente fala,
a natureza, a floresta e o ser humano. Mas a gente é pura natureza, a gente é composto pela floresta. Sim. E não é à toa que, como ela falou, a gente está a gente vai para a praia, a gente se sente bem. A gente vai para um parque, a gente se sente bem. A gente vai para uma cachoeira, a gente se sente bem. Se você pegar uma criança que está viciada em joguinhos e tal, se você levar para uma cachoeira que ela nunca viu, ela vai amar aquilo. Ela pode ter um estranhamento no começo, mas se você for insistindo naquilo, ela vai amar aquilo, porque o corpo dela foi feito para se sentir bem naquilo. Não por coincidência, são bilhões de anos de caos evolutivos que chegou a formar quem a gente é. Então, a ciência está cada vez desmiuçando isso e provando na nossa ciência ocidental de que tudo faz sentido, mas tudo faz sentido justamente por essa evolução do universo de chegar até a nossa espécie. Então, aí não é à toa que quando a gente planta de forma saudável, é saudável para o solo, é saudável para as plantas, é saudável para os animais, é saudável para o ser humano e é saudável para a terra, porque está tudo conectado. E a gente tenta se afastar e criar esse ambiente ilusório de que a gente é uma espécie Que específica e independe diferente. disso, né? Que independe desses ecossistemas, que a gente quer escalar, escalar, escalar e produzir tudo em uma quantidade, assim, dá para produzir na agrofloresta em quantidade. Aí eu Sim, queria, inclusive pegando... mais do que na monocultura. Exatamente, eu ia dizer, em quantidade, não é sobre escalar, né? Como business, né? Ó, a produção, a gente inventou a monocultura, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, que houve desenvolvimento de diversos venenos ali durante a própria guerra, procurou-se um uso para aqueles venenos e formou-se uma cartilha de plantio que derivou desses herbicidas e esses venenos foram usados para coisas para além de plantas, a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial. Mas, Sim. enfim, para que isso não se torne muito longo, né, nessa conversa, procurou-se um uso para aqueles venenos que foram desenvolvidos e ele foi muito bem utilizado para fazer monocultura, porque quando você planta de uma forma que a natureza não planta, que é o homem que inventou a monocultura, aí você vai ter que dar remédio, entre aspas, para a planta, que são esses venenos, né? Mas se você planta como a natureza planta, que é de forma biodiversa, você dá saúde para as plantas, não tem a menor necessidade de E tem agrotóxico. abundância, E né? quando E tem abundância. e aí tem a abundância. E quando você planta respeitando o ciclo das espécies, o distanciamento das espécies, os estratos das espécies, quem gosta de sol, quem gosta de sombra, você chega a uma quantidade por hectares de 75 a 80 toneladas de alimentos por ano, muito mais do que a monocultura é capaz de produzir. Maravilhoso. Né? E aí Então, eu queria... assim, só completando Sim, rapidinho, a claro. tecnologia, ela foi feita, toda essa tecnologia que a gente tem do agronegócio, ela foi feita baseada na monocultura. Todos os tratores, as ferramentas, tudo foi desenvolvido nisso. A partir do momento que a gente começar a entender como que a natureza planta e desenvolver as nossas tecnologias, os tratores que sejam, em qualquer outras ferramentas, para o plantio biodiverso, a gente vai ter ainda mais capacidade de produzir muito mais do que a monocultura e muito mais do que se produz na agrofloresta agora, porque a gente tem condição de transferir essa tecnologia. Mas a gente está com esse atraso, porque tem muita gente conformada com o jeito que se planta, porque já sabe que aquilo ali, investindo tanto, vai dar um resultado tal de dinheiro, já tem aquele dinheiro garantido, e o banco também tem esse vício financeiro, não quer correr esse risco de plantar algo novo, só que, na verdade, não está colocando no custo o risco do planeta, o risco da falta de chuva, o Eu risco estava de vendo, morte, sim, eu estava né, o vendo risco uma de diversas matéria coisas. que, tipo assim, o agro, por exemplo, ele é uma das áreas, né, que é um business milionário, gigante, tem coisas interessantes, como em tudo, né, tem coisas que são interessantes, tem coisas que não são, como todas as áreas, mas que ele é um ponto de atenção em relação à sobrevivência dele dentro do que está acontecendo das crises ambientais hoje. Aí eu queria aproveitar tudo isso de tão importante e relevante que o Igor falou, para saber o seguinte: quais são os elementos psicológicos que você acredita serem mais eficazes, na verdade, para motivar nós, seres humanos, a agir de forma sustentável? Acho que o primeiro fator é o contentamento, para você poder tirar da sua mente essa sua necessidade de sempre conduzir Sim. e comprar mais. Além disso, é um exercício diário de empatia,
Porque, querendo ou não, quando você cuida do planeta, você está cuidando do planeta por você e por gerações que você não vai vir a conhecer. Então, querendo ou não, é um exercício diário de empatia, é um exercício de amor ao próximo, porque você consegue entender que quanto mais poluído é o ambiente, maior a probabilidade das pessoas se sentirem mal com aquilo mesmo. E hoje a gente vê os níveis crescentes de ansiedade, crescentes de depressão. Então, quando você cuida do planeta que você vive, você está criando uma mentalidade diferente para a humanidade. Você está incentivando essa humanidade a ser diferente. E, além disso, eu acho que é um exercício de esperança. Quando a gente acredita que o ser humano não muda, quando a gente acredita que a geração está perdida, é como se a gente estivesse lavando as nossas mãos. E eu costumo dizer, o ser humano ele tem sim jeito. Eu acho que a nossa geração está mudando. Eu acho que o ser humano está mudando para melhor. A gente vê muito esse comportamento instintivo, né? Desde a época das cavernas, o ser humano faz o quê? Se protege. E justamente por se proteger, a gente acaba fazendo o que é melhor para mim e ignorando o que é melhor para o outro. Mas quando a gente tem essa visão de esperança, a gente começa a cultivar um olhar caridoso. E, querendo ou não, a caridade, ela move o nosso mundo. Quando a gente consegue fazer o bem para o outro, quando a gente consegue se movimentar em busca do bem para as outras pessoas, é algo muito incrível na nossa sociedade. Então, assim, é um conjunto de emoções e sentimentos, é um mix Sim. de emoções que vão trazer a alegria de você se sentir bem, de você se sentir completa naquele ambiente que você está fazendo parte. Você acredita que a geração alfa são os nascidos de 2010 para cá, mas pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem 5 gerações convivendo. Baby Boomers, X, Y, Z, alfa. A gente ainda não tem, cientificamente, muitas informações sobre a geração alfa, porque só consegue consolidar numa escala de tempo de pelo menos 20 anos. Isso, pode Essa falar. geração que está aí, quando você fala de esperança, eu fico pensando que, tipo assim, por exemplo, eu acho que o Igor tem esperança porque ele está fazendo O papel dele, o papel dele. Você, porque você está lidando com crianças dentro de escolas, com pessoas em consultórios, e você tem claramente quais são ali os déficits e os vazios e as abundâncias e as carências das pessoas, né? Você acha que essa geração que está aí, ela é a geração que vai mudar as coisas? Eu tenho um olhar muito positivo e eu gostaria de acreditar que sim. Por isso que eu toquei nesse assunto. O Igor, quanto uma figura de autoridade, quando ele se posiciona, a mim, que estou dentro das escolas formando caráter, você, como uma comunicadora de excelência, a partir do momento que essas pessoas se unem em prol do planeta, a gente inspira. E eu acho que é uma coisa que hoje falta muito nos jovens, são pessoas para se inspirar. Porque, querendo ou não, tem uma diferença muito grande de eu ser uma pessoa famosa e de eu ser uma pessoa relevante. Então, quando pessoas de relevância, elas se unem, elas se juntam, elas se posicionam, elas acabam instigando outras pessoas a fazerem isso também. E, querendo ou não, hoje a gente tem 2 coisas muito bacanas nessa geração. Primeiro, eles têm contato com informações privilegiadas, com informações que são cruciais para o desenvolvimento da nossa nação. Já teve muitos anos atrás pessoas que não acreditavam no aquecimento global. Hoje a gente tem fotos via satélites que comprovam que isso está acontecendo. Então, a informação é muito importante. E o principal, essa geração, querendo ou não, já quebrou o tabu da terapia. E o fato delas irem em busca de acolhimento psicológico, delas estarem constantemente se cuidando, cuidando do outro, colocando para fora essas emoções, faz com que elas tenham um posicionamento diferente. Então, eu acredito que se a gente continuar plantando essas sementinhas, daqui a algum tempo no futuro a gente vai ter uma grande colheita de pessoas mais empáticas e comprometidas com o nosso planeta. Você sabe que quando eu comecei a estudar futuros há 7 anos e meio, eu fui para o futuro das profissões, sabe, Igor e Graciane? Aí eu estudo das profissões, não sei o quê, os ecossistemas de empreendedores. Quando a gente pensa em ecossistema, é uma palavra super na moda. Sim. E as pessoas não... Ela nasceu do ecossistema da natureza, que é tipo, é tudo aparentemente diferente, mas com objetivo comum. A natureza, ela dá essa aula para a gente, né? O Igor acabou de dar essa aula também aqui para a gente. E aí eu digo, não, gente, não, o futuro das profissões já não quero, já não conseguia dormir direito, já... Eu vou para o futuro saudável, né? Tipo, vou para o futuro saudável, quero saber qual é a parada do futuro saudável, o que está vindo por aí, o que a gente pode fazer, o que está sendo pesquisado. Aí agora eu estou na página do futuro regenerativo. Porque eu acho que a gente tem aí um caminho, entendeu? A agrofloresta é total futuro regenerativo, né, Igor? Você nas escolas, com as crianças, o teu trabalho, o teu compromisso, ela hoje, Igor, ela é uma voz, que ela é uma autoridade em eventos ambientais, como psicóloga, né? Como psicóloga ambiental, e a mulher ainda está estudando esse negócio aqui, que eu falei que eu não tinha roupa para entrevistar ela.
Gente, deixa eu ver aqui. Biotecnologia aplicada à saúde. O que é biotecnologia aplicada à saúde? Na verdade, foi uma forma que eu achei de casar as duas formações. Eu sou bióloga, sou psicóloga, eu gosto de gente e gosto de meio ambiente. Então, no mestrado em biotecnologia, o que eu faço? Eu levanto uma análise dos estudantes universitários daqui de Teresina para poder ver como está o emocional desses estudantes e dar o encaminhamento correto, tanto para o aluno quanto para o professor, que muitas vezes se sente perdido e não sabe lidar com essa nova geração que está chegando à universidade, infelizmente, cada vez mais novo e muitas vezes imaturo. Então, a gente precisa fazer uma união desse emocional do alunado e também como que o planeta pode impactar de uma forma positiva. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas dizendo que está crescendo a quantidade de pessoas com laudo, a quantidade de pessoas com transtorno, e, na verdade, não. Essas pessoas, elas sempre existiram, mas hoje elas conseguem ser vistas, elas conseguem ser notadas e ter o tratamento adequado. Então, o mestrado, ele me deu a probabilidade de unir os meus dois amores, minhas duas paixões, e estar trazendo para as pessoas conhecimento sobre saúde mental. Sensacional, Amém. Genial. É igual o teu, juntou, Muito né? bom. Assim, porque aparentemente parece que não tem nada a ver e hoje as coisas todas se conectam, né? O que você faz também, né, Igor? É uma E, plataforma na que você verdade, atua. tudo tem que... Ah. Pode falar, é uma plataforma que vocês atuam, que torna potente o que é mais importante, que é o que vocês escolhem que vai ser mais importante. Eu estou tentando dar visibilidade a isso cada vez mais, né? A gente fez um documentário que se chama Encantos do Piauí, uma série documental que deve sair ano que vem também, que a gente filmou alguns cantos turísticos do Piauí, mas focando bem na natureza, em um turismo, não um turismo exploratório, mas um turismo de envolvimento, né, com o local. E também a gente fez esse documentário do Instituto La Reserva, já querendo divulgar isso, né? Essas ações que estão sendo feitas. Então, quando você estava falando aí um pouco de esperança do ser humano, né, e tal, eu acho que isso vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Ou a gente vai apanhar bastante do mundo, porque o mundo vai permanecer aqui, Sim, e ele tem também acredito. seus sistemas de defesa, né, seus mecanismos de defesa, e vai acontecer. E ou a gente se prepara antes e começa a plantar bastante, ou ele vai forçar a gente a fazer isso. A questão é que o futuro é ancestral. Isso é uma frase do Ailton Krenak, né? Sim. E ele explica muito bem isso, porque se a gente perceber, 80% da biodiversidade do mundo é mantida por 8% dos humanos, que são as comunidades tradicionais, os indígenas e quilombolas no mundo inteiro. Então, existem humanos bons para o mundo e para Evoluídos. todas as espécies, e eles estão aí. Sim. Nós que eu digo, foi inventado esse outro tipo de vida que foi disseminado e predomina no mundo, que é um tipo de se viver que é prejudicial à biodiversidade e aos humanos. Mas se a gente quiser permanecer aqui, a gente vai ter que aprender muito com os indígenas e com nossa ancestralidade para fazer bem para nós mesmos e para o mundo. Como é que a natureza, Graciane, Igor também, e o ambiente aparecem nas memórias que vocês imaginam, né, das pessoas que vocês trabalham, que vocês estudaram, que vocês observam? Porque assim, ele falou do ancestral e eu fiquei pensando nessa linha do tempo, né? E eu fiquei pensando nessa geração, que memórias, né? Então assim, como é que a natureza e o meio ambiente aparecem na memória dessas pessoas? Por exemplo, a pessoa que trabalha lá com o Igor hoje, porque ele disse que tem 10 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. 10 pessoas trabalhando. Antes deles trabalharem com a agrofloresta, o que eles estavam fazendo e como era a memória de meio ambiente e de natureza deles. Aí eu queria começar com você. Tá. E você? O que você acha que está na memória dessas pessoas? Porque a gente está indo e a gente não está conseguindo consolidar essa memória, que é uma outra preocupação minha como estudiosa de futuros, é exatamente isso. Porque sem memória, sem ancestralidade, a gente não vai ter essa linha do tempo, vai ficar tudo desconexo demais. Sim. Eu acho que hoje a natureza ela é muito relacionada com resiliência. Eu acho que são as maiores memórias afetivas que a gente consegue ter. Tanto que quando você quer se desconectar, para onde é que você vai? Ou para o interior ou vai para a praia. Então, assim, férias escolares, feriados, querendo ou não, a grande maioria das pessoas ainda tem essa tendência a ir para um local mais reservado, um local mais tranquilo. Só que hoje, como nosso papel é justamente incentivar com
com que as pessoas tenham mais contato, porque se a gente for ver hoje as grandes empresas, elas vendem pacotes para Paris, para Londres, para Inglaterra, e muitas vezes a gente viaja para fora e a gente não conhece o nosso Brasil. A gente não conhece as riquezas que tem aqui no nosso país. Então, assim, é crucial que as pessoas elas sejam incentivadas a conhecer. É aquela história, como o Igor mesmo disse, né? Ou vai no amor ou vai na dor. Que seja no amor, que as pessoas conheçam o Brasil, vejam as riquezas do nosso país e sintam no coração delas esse desejo de cuidar. A gente precisa se aproximar mais disso. É claro, algumas pessoas, infelizmente, elas não têm contato, elas nunca foram incentivadas a tal e muitas não sabem nem por onde começar. Por isso que eu digo mais uma vez, o acesso à informação é crucial. As pessoas precisam trazer à mente delas memórias afetivas que envolvam algo além dessa sociedade acelerada que hoje muitas vezes já acaba sendo conhecida como sociedade do cansaço. Quanto mais novos somos, mais produtivos teremos que ser. Então, assim, é interessante a gente fazer essa migração para o ambiente rural, essa migração para o ambiente litorâneo e em busca de um contato De maior, montanhas, com mudanças. E você, o pessoal que trabalhava com você fazia antes o quê? Que memórias eles tinham? Tem Eu sei que eu muitas estou pessoas, perguntando, né? eu tinha que perguntar para eles, mas como você convive com eles muito E próximo, eu tenho certeza que você sabe. a maioria deles que estão lá no campo trabalhando comigo, eles já viviam nesse ambiente também. E os outros, como o Hervé, como a Vivi, viviam em cidade, mas vieram para o campo, né? Mas como ela estava falando, a Graciane, essa questão de trazer o contato para a natureza é muito importante para conscientizar, né? Para a gente até despertar para quem somos, né? Sim. Então, a educação ambiental, ela é o que há de mais importante hoje em dia, né? E você pode educar, as escolas têm que atentar para isso, porque você pode ensinar matemática, biologia, geografia, história, filosofia, você pode ensinar isso tudo durante um plantio. De tantas plantas que você planta, você pode falar de biologia, óbvio, não precisa nem explicar o porquê, mas a quantidade, você faz uma divisão da área do local de plantio, ensinando multiplicação, ensinando divisão, ensinando várias coisas, e fazendo com que as crianças tenham contato para que elas não se sintam tão distantes daquilo e comecem a entender A gente precisa se entender. proporcionar isso, né? Sim. Experienciar Isso. isso de verdade, né? Isso, o Instituto La Reserva, ele é um espaço para isso, para receber visitas de escolas, de universidades, e Olha a aí, gente faz um Graciane. plantio Com ali a tua próxima excursão escolar, para onde é que tu vai? Pode falar, Exatamente. desculpa aí, Igor, desculpa. Tudo Me bem. fala como é que A gente faz um funciona esse plantio ali instituto. Ele proporciona o quê? A gente tem um espaço que recebe visitantes, né, para ter esse contato com a agroecologia, com a natureza. É um espaço que faz parte ali próximo à APA do Delta e a gente tem esse intuito de plantar cada vez mais ali na APA do Delta do Parnaíba, né? Por isso que a gente pede também incentivos, porque a gente quer disseminar o conhecimento do plantio agroecológico, principalmente para as pessoas que são mais vulneráveis às mudanças climáticas, que são aquelas comunidades que estão por ali, como você falou mesmo, as A pessoas questão mais da pobres justiça que social, vivem em áreas periféricas, sem estruturas, vão ser as primeiras a sofrer. E a gente quer dar esse conhecimento para essas pessoas para que elas plantem de forma resiliente, plantas que aguentam, estruturam o solo, evitam erosão e, ao mesmo tempo, alimentam elas ali. Então, ajudam elas na resiliência contra as mudanças climáticas, O né? Então, instituto nosso é objetivo fácil de não é só chegar. capturar carbono, né? Não é só plantar para capturar carbono, mas também para fazer esse Sim. envolvimento do humano, né, para enfrentar as mudanças climáticas. O Instituto La Reserva é fácil de encontrar? Tipo, você chega em Parnaíba, buscar informações, é uma coisa que é fácil de chegar? É bem perto de Parnaíba, são 10 a 15 minutos de Eu vou Parnaíba, lá você esse chega final de lá. semana. Eu vou lá. Onde é que a gente agenda as Ótimo. visitas? Pelo Pelo, Instagram mesmo. pelo Instagram. Eu vou fazer essa visita Isso. e vou te dar o feedback, viu, Ótimo. Graciane? E a gente vai juntar uma Aí você meninada pode para entrar em levar esse contato negócio. direto comigo que a gente marca isso também. Eu já estou agendando com ele aqui agora, né? Já vou falar com ele aqui. Você sabe que eu estava vendo vocês, eu também tenho essa inquietude, sabe? Assim, eu tô agora formando um coletivo focado em meio ambiente, dentro de uma vertical de cidades inteligentes, e defina uma cidade inteligente, né? A gente já falou aqui, fez um resumão do que é uma cidade inteligente. Aí eu estou fazendo um coletivo que cabe em vocês, assim, tipo, ele é todo o STEAM.
São profissionais especialistas da área de ciência, da área de tecnologia, da área de engenharia, de artes, e aí entra a comunicação, entra tudo, e da área de matemática. Né? Porque a matemática, se você faz a imersão na matemática, você vai descobrir como ela está mudando o mundo. Né? Então, assim, que eu acho que são soluções muito mais potentes e colaborativas, elas conseguem fazer uma entrega mais assertiva, porque são muitas áreas pensando. Né? Por exemplo, Maia, onde é que cabe a psicologia hoje dentro da ciência? Por isso que é boa a ciência lá, porque cabe tudo dentro da ciência. O Igor, ele cabe em artes, o Ibo, ele cabe em ciência, ele cabe em várias outras coisas, entendeu? E a gente pode reinventar o significado das siglas também, né? Porque criatividade não vai faltar, né, Igor? Exatamente. Gente, maravilhosa essa conversa. A gente deixou de perguntar alguma coisa que, para vocês, é importante que as pessoas saibam sobre o trabalho de vocês e sobre esse tema que é tão pulsante, tão urgente e tão necessário? Graciane, com você, começando. Olha, eu acho que se eu puder, eu vou puxar muita sardinha para o papel da escola, Por favor. porque, querendo ou não, a educação, ela salva, ela transforma. Sim. Então, assim, quando a gente fala sobre múltiplos profissionais engajados na causa, a gente tem que trazer isso para dentro de sala de aula. Por que eu acredito tanto na humanidade? Por que eu acredito que o melhor ainda está por vir? Hoje, se você for ver, o formato das escolas mudou. Na minha época, particularmente, não existia a disciplina de socioemocional, projeto de vida, onde a gente podia estar pensando um pouco mais sobre a sociedade como um todo. Educação financeira, que é uma necessidade real do ser humano. E, infelizmente, muitas vezes não foi ensinado nas escolas antigamente. Empreendedorismo, educação ambiental. O professor, ele era uma autoridade. Hoje ele é um mediador e um curador de conteúdo. Foi como eu falei, né? Antigamente o professor era aquela educação bancária. Ele fala e o único papel do aluno é absorver a maior quantidade de conteúdos para mostrar numa prova que ele é capaz. Hoje em dia, não. O professor é um estimulador de um ser humano transformador. Então, a gente precisa mostrar que, em cada disciplina, o meio ambiente está envolvido. Por exemplo, quando a gente fala de geografia, olha o impacto que os solos vêm sofrendo ultimamente por conta da poluição. Historicamente falando, desde a época do início das guerras, e principalmente no período da industrialização, matematicamente falando, nosso planeta não vai aguentar. Se a gente continuar nesse ritmo, principalmente países desenvolvidos... Ele até aguenta porque ele se reinventa. É porque, na verdade, é a gente que precisa dele, não ele que precisa da gente. É como ele falou ainda há pouco. Mas eu entendo que quando você diz que não vai suportar, é que ele sofre com isso. Mas a gente sofre muito mais, né? Ele vai ficar se adaptando, né? E ele vai ficar reagindo. Você está vendo as reações o tempo inteiro, né? Ele vai dar sinais de que já está perto de colapsar. Então, eu acredito muito que as pessoas elas precisam ter essa educação, até mesmo porque, quando a gente fala de meio ambiente, qualidade de vida, a gente precisa se tocar de algumas coisas importantes. Você falou muito do que está acontecendo na Espanha. Só que muitas vezes acontece tão pertinho da gente. A seca no Nordeste sempre foi falada, sempre foi conhecida. E, querendo ou não, aquilo dali também é um problema de gestão ambiental. Total. Quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, você imagina aquelas pessoas que perderam memórias afetivas que foram construídas com anos e anos de dedicação. Como que ficou a saúde emocional dessas pessoas? O que elas aderiram depois daquilo dali? Será que hoje já passou? Hoje a gente quase não vê falar mais nos canais de televisão sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É sobre a questão da seca no Nordeste. A gente naturalizou. Justamente, a gente acaba sabendo que por um período do ano a gente sofre com a seca, com outro período a gente sofre com as enchentes, e ninguém para se manifestar e tentar minimizar esses impactos. E agora deu a louca no clima, né? Com certeza. Então, eu acredito muito que a educação transforma, eu acredito que a gente precisa incentivar as pessoas a estudar e a ser um agente transformador. E eu acredito que sim, o ser humano ele tem jeito, o nosso planeta ainda vai conseguir dar a volta por cima. Eu vou sair muito mais feliz e transformada dessa entrevista. E você, Igor, o que você queria para encerrar, falar aí para a gente fechar o nosso programa desse trabalho tão lindo, tão importante que você faz? Eu acho que eu queria agradecer, né? Porque, como vocês estão falando aí, é importantíssimo essa conversa para conscientizar as pessoas disso tudo, né? Elas precisam ter essa educação, entender a importância do que a gente está falando, criar consciência e, a partir daí, agir e apoiar quem está fazendo isso, né? Todos nós podemos fazer parte disso. E concordo com ela quando ela fala do papel da escola, que pode envolver em todas as disciplinas a educação ambiental. E a gente está vendo os sinais, como vocês já falaram aí, do Rio Grande do Sul, da nossa seca aqui. E tem solução. A solução é simples e é um plantio biodiverso
porque faz com que o clima fique mais equilibrado. Plantio em grande quantidade, biodiverso, isso já foi provado. Mais do que energia eólica, todas essas coisas que são maravilhosas que estão acontecendo, que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de energia que a gente faz, não é saudável usar o combustível fóssil, dentre outras medidas importantíssimas, mas o plantio biodiverso em grande quantidade é o que realmente recupera o clima e traz de novo o equilíbrio para o planeta poder se autorregular. Concordo total, incrível. Acho que muitos insights, muita esperança, muita ideia desse futuro regenerativo. Foi um papo incrível. O que você vai fazer, internauta, é o seguinte: você vai compartilhar o link da nossa entrevista, leva para a tua escola, leva para a tua comunidade, bate um papo sobre isso, entendeu? Ou você acompanha os cortes, mas não fica só naqueles trechinhos de 1 minuto, não, 30 segundos. Vai ver a entrevista inteira, porque você precisa ter noção do conjunto da obra, do que a gente conversou aqui, da obra deles, né? Enquanto psicólogo, ativista ambiental, o cara preocupadíssimo, né? Super comprometido aí numa escala importante na área de agrofloresta. Enfim, foi incrível. Igor, muito obrigada. Você pode voltar a ser Cristo, o Cristo fake, né? Você vai depois cortar imediatamente o seu cabelo, né? Logo depois eu provavelmente vou raspar para outro personagem. Para outro personagem, porque não para, nada para o Igor. Prazerzaço, estava com muita saudade de você, muito feliz que está envolvido com isso, uma super conexão que a gente fez aqui. Muito obrigada, parabéns. Vamos para frente. Prazer mesmo, só uma correçãozinha, que você falou que eu sou psicólogo também, mas ela que é a psicóloga. Ah, não, psicóloga também. Não, mas é porque aqui eu vou sair um pouco psicóloga, mais ativista ambiental do que eu sou na minha área, né? Então, acho que aqui está tudo junto e misturado. Mas você usou um pouco de psicologia ambiental aí. Usou ou não usou, Graciane? Usou, não adianta ele bastante. dizer que não é, não. Ele não é de formação, porque Obrigado, também com a autoridade honra estar dela. Com vocês, viu? Estar com a Graciane, esse conhecimento dela me ajudou muito e é muito interessante tudo isso. E é uma honra sempre participar do teu programa, um programa muito importante para nós, para o Piauí. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Graciane, vamos se ver, né? Vamos levar esse pessoal para a Agrofloresta, para a gente lá do Igor, do La Reserva? Vamos. Para a gente poder entender de perto, né? De pertinho, botar a mão na massa lá. E você, meu internauta que ficou até agora, e você, telespectador da TV Meio, esse foi mais uma edição do Falando Nisso, e aí já está no mundo, está com você. A gente se encontra por aqui ou por aí. Até a próxima. Tchau.